Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sou a professora Catiane. Meus alunos da manhã me conhecem, eu acho que os da tarde já me viram também, tá bom? Vou falar um pouquinho com vocês sobre as pteridófitas. Quando a gente fala nas pteridófitas, nossa, que nome estranho, pteridófitas. Pteridófitas nada mais são do que as samambaias, as avencas, tá? A gente acha bastante na beira de rio, na beira de represa, tá? Embaixo de alguma ponte, tá? A mãe às vezes tem em casa, a avó tem em casa, tá? É fácil de ver. Elas foram as primeiras plantas a serem classificadas como vasculares. Nossa, o que é vascular? Vascular, ela transporta os nutrientes, como se fossem as nossas veias e as nossas artérias que a gente tem no corpo. Então, elas vão fazer o transporte de água e dos nutrientes, tá? Lá nas briófitas, elas não eram vasculares, por isso que as briófitas eram pequenininhas, os musgos são o quê? Bem pequenininho, eles não crescem. Quando elas são vascularizadas, que elas fazem o transporte de nutrientes, as plantas crescem mais, elas ficam maiores, tá? Então, elas são as primeiras plantas vascularizadas, são as primeiras plantas que vão ter raiz, caule e folha verdadeiras. As briófitas não tinham, tá? Não eram verdadeiras. As pteridófitas, elas não vão produzir nem flores, nem frutos e nem sementes, tá? Mas o mais importante é que elas são vasculares, ou seja, elas transportam nutrientes, tá bom? As pteridófitas, elas vão ter aí duas fases de gerações aí. Na sua reprodução, elas vão ter o seu ciclo, vão ter duas fases. Uma fase chamada sexuada, que é a gametofítica, que vai produzir gametas. Gameto, já vai lembrar gameta. E a fase assexuada esporofítica, que vai produzir esporos. Nossa, o que é isso? Quando vocês olham embaixo da planta aqui, da samambaia, vocês veem uma estrutura embaixo, marronzinha ou preta, que quando a gente passa a mão aqui, ela solta um pozinho. Essa estrutura aqui, esses pontinhos que vocês estão vendo embaixo aqui da folha, são chamadas de soros. E elas são produtoras de um pozinho chamado de esporos, por isso que ela é esporofítica aqui, por isso que ela tem produção de esporos. A fase que predomina mais, a que ela fica maior tempo, é essa fase aqui, que é a produção de esporos, tá? Para que serve esses esporos? Isso aqui, para a planta se reproduzir. Ela precisa de água, professora, para reproduzir? Precisa, igualzinho as briófitas. Elas são plantas que vão utilizar a água para fazer a sua reprodução. Então, pensa aí que eu tenho uma samambaia na sua casa, lá no jardim da casa da mãe tem uma plantinha, uma samambaia. Ela vai produzir isso aqui, esses esporos aqui. O vento bate ou a água da chuva vem, leva esses esporos, vai cair no solo, vai liberar os esporos no solo. Esses esporos no solo vão germinar, vai nascer uma outra estrutura que vai produzir os gametas, masculino e feminino, que vão se reproduzir, vão se unir, vão formar o quê? Uma nova plantinha, tá? Então, recapitulando, voltando. As pteridófitas, então, o que é mais importante? Elas são vasculares, porque elas começam a conduzir água e nutrientes, por isso que a planta é maior. Elas precisam da água para se reproduzir. Elas não produzem nem flor, nem fruto e nem semente. Elas vão ter duas fases na sua reprodução. Uma sexuada, produtora de gameta, masculino e feminino, e uma assexuada, que é produtora de esporos, que é essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês. Ficou fácil? Espero que sim. Beijinhos, até mais.